Muito pouca gente tem um conhecimento sobre presença brasileira nos Estados Unidos quanto o jornalista mineiro Roberto Lima, dono do jornal Brazilian Voice de Newark, um dos mais antigos do país, e um jornalista com J maiúsculo, ou seja, daqueles que não entregam os pontos. Roberto, participação política dos brasileiros hoje maior do que foi no passado, como é que você vê o que está acontecendo politicamente com relação aos brasileiros aqui no Brasil, whatever? O brasileiro ele vive diariamente, intensamente, tudo que está acontecendo no Brasil, graças à internet, graças a todo tipo de mídia, né, a televisão, aos jornais. E o brasileiro vê o momento político do Brasil de uma maneira muito diferente. Ele vê de fora para dentro e vê de uma maneira muito crítica, porque esse brasileiro vive em países mais desenvolvidos, em que as instituições elas funcionam melhor, e esse brasileiro fica querendo que o país de onde ele veio funcione dessa maneira. Então o brasileiro de fora está de olho no que está acontecendo na política brasileira. Mas isso não se reflete no interesse pela política do país que ele adotou, porque a gente está vivendo um momento de politização muito forte nos Estados Unidos, mas a gente não percebe ainda o envolvimento do imigrante brasileiro com a campanha política desse ano. Não, porque o brasileiro continua vivendo no gueto. O brasileiro que está vendo o show de Zezé de Camargo e Luciano, é o brasileiro que está acompanhando os jogos do Campeonato Brasileiro pela televisão, que está acompanhando o grave momento, o momento importante da política brasileira. É esse brasileiro que não aprende a falar inglês, ele que está aqui, está ganhando o seu salário em dólar, está usufruindo de toda essa estrutura que esse país tem para oferecer, mas ele continua com a cabeça lá no Brasil. Mas você acha que não está havendo nenhuma mudança, ou você acredita que o momento de haver essa mudança é agora? O momento de haver essa mudança já está acontecendo. Embora maciçamente o brasileiro ainda esteja com o pé aqui e a cabeça lá, já está havendo um número assim recorde de brasileiros buscando a cidadania americana. Muito mais do que para participar, né, e usufruir melhor do way of life americano, mas pelo medo de uma deportação, porque todo mundo sabe que o green card apenas, ele não lhe segura na hora de ser deportado, dependendo do que você fizer. Roberto, objetivamente, você acredita que o imigrante brasileiro, de uma maneira geral, compreendeu a ameaça que Donald Trump representa caso ele seja eleito presidente? Eu acredito que sim, porque a posição de Donald Trump ela é muito frontal, ela é ameaçadora. Um homem que diz que vai deportar 12 milhões de indocumentados tem que ser levado a sério. Esse homem com poder, ele pode separar famílias, ele pode realmente deportar pessoas e as suas atitudes, as suas ações enquanto presidente da República podem ter consequências muito graves na nossa comunidade. A comunidade brasileira pode se extinguir com Donald Trump. É uma grande frase. Mas o pior de tudo é que é uma frase plausível, porque, obviamente que as coisas que Trump anuncia, algumas a gente sabe que ele não tem, por mais poder que ele venha a ter, ele não tem como obrigar o México a pagar pelo muro. Mas fazer o muro ele pode. Tanto que o muro já existe em grande parte da fronteira do Arizona com o México, em alguns setores da fronteira do Texas com o México. Então, o muro não é uma coisa impossível de ser erigido, mas impossível de fazer o México pagar. Você faz um muro, o imigrante faz o túnel. Com certeza. Ele arruma uma escada, isso, você coloca 20 trancas na sua casa. Você acredita, Roberto, que Trump tem realmente intenção de cumprir essas promessas de campanha, ou ele está simplesmente colocando em cena o personagem adequado para ganhar a nominação do partido e depois o que muitos consideram impossível, porque todas as pesquisas revelaram que se ele for o candidato republicano é quem tem menos chance contra Hillary Clinton? É jogo de cena, ou você acredita realmente que o diabo possuiu este homem? O diabo possuiu esse homem, eu não tenho a menor dúvida. Mas ele teria dito ao editor do New York Times que isso era tudo jogo de cena, né? O que faz a gente pensar, se o Donald Trump for eleito e ele resolver fazer isso, é praticamente impossível, é economicamente impossível você deportar 12 milhões de pessoas. Como é que se chamaria uma prisão de imigração de Donald Trump? Campo de concentração? Bom, eu não acho que ele esteja muito preocupado com esse lado da opinião pública, porque, não sei agora, né? Quando essa entrevista tiver ido ao ar, nós não vamos saber como andam as eleições primárias mais recentes. Mas é inevitável que ele chegue à convenção do partido
com chances de ser o candidato, ele lidera a contagem de delegados, enfim, mas eu não sei, eu tenho uma suspeita, Roberto, de que é tudo um grande jogo de cena, porque a melhor coisa que Donald Trump sempre foi um palhaço eficaz. Um palhaço eficiente. Na televisão, né? Um grande manipulador, um grande marqueteiro. Então, a televisão deu a ele a certeza absoluta de que se ele fizer um personagem bem feito, a audiência ele tem. Mas daí, para você sentar na cadeira que Abraham Lincoln se sentou e deportar 12 milhões de pessoas, acho que ele não tem cacife para isso, mas... Há uma coisa engraçada acontecendo nas redes sociais, é um número pequeno de brasileiros, imigrantes nesse país, pessoas já legalizadas a favor de Donald Trump, que é uma coisa muito, muito engraçada mas muita gente acha que é fashionable. Talvez não seja por isso. Eu costumo dizer que um imigrante, uma pessoa que viveu indocumentado nesse país durante um dia, que apoia a candidatura de Donald Trump, equivale a um judeu tecendo loas a Adolf Hitler. Roberto, para encerrar essa entrevista, nesses últimos 12 anos, os anos Lula e os anos Dilma, existiram dois Brasis. O Brasil da euforia absoluta, o Brasil que era a sexta economia do mundo, o Brasil que, Deus, sai da frente que o Brasil chegou para arrebentar. De repente, quem arrebentou foi o Brasil. Como a imigração de brasileiros se comportou nesse período, sendo que a gente sabe que 1/3 dos brasileiros que viviam no exterior voltaram para o Brasil e esse terço está tentando voltar para os lugares de origem e a conversa agora é outra. A conversa agora é outra. Todos os dias chega um número muito significativo de brasileiros retornando aos Estados Unidos, ouvindo pela primeira vez. O Japão tem um fenômeno enorme nesse sentido de recuperação paulatina, né? E uma coisa muito curiosa é que, ao contrário do que ocorreu no início do grande boom da imigração brasileira, no início dos anos 80, início dos anos 90, é que hoje muitas pessoas com diploma universitário estão vindo aqui para trabalhar em restaurantes, trabalhar nas limpezas, trabalhar na construção civil, como aquelas pessoas que vieram inicialmente, que eram pessoas sem escolaridade, né? Mais humildes, e vindas todas de uma região, né, do Brasil, Minas Gerais. Hoje o imigrante vem de todos os lugares. Bom, fruto de um grande desencantamento com uma ilusão de que o país poderia se tornar uma potência mundial da noite pro dia, né? Alemanha 7-1. Tá bom. É com esse Alemanha 7-1 provocador, de acordo com a personalidade dele, que a gente agradece a Roberto Lima por ter estado aqui conosco, que a gente volta semana que vem com mais Newark, mais Nova York na veia.